A torcida colorada quebra um recorde nesse mês de outubro na história do clube. A chegada de D'Alessandro e Abel Braga, caso Roberto Melo vença as eleições. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Falar sobre os assuntos de Internacional, então. Bom, primeiro vamos começar com uma notícia boa que foi tu, torcedor colorado, que conseguiu colocar pro Internacional, porque o Internacional registrou nesse mês de outubro o maior fechamento de mês da história do quadro social. Deu mais de 129 mil sócios ativos no Internacional. Isso gerando uma renda mensal de mais de 8 milhões de reais. Isso, claro, ajudando o Inter a pagar salários, pagar dívidas, deixando o clube em dia com algumas questões mensais. Então a tua força está ajudando muito o Internacional colorado. A outra coisa, outro número muito importante também, que é a inadimplência do clube caiu para 16%. Ou seja, aqueles torcedores que têm a sua carteirinha, que muitas vezes não consegue pagar um mês, paga o outro e fica aquele mês para trás, enfim, o pessoal está conseguindo colocar em dia as suas pendências com o clube, então está caindo para 16%, é um número muito importante para o Internacional. Uma outra questão também é a média de público. O Internacional está tendo a melhor média desde 2018. Para vocês terem uma noção, só nessa temporada 2023, juntando o Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil, a Libertadores também, que trouxe muito, atraiu muito o torcedor de volta ao Beira-Rio, já passaram pelo Beira-Rio 888 mil colorados, dando uma média aí de 27 mil por jogo, algo muito significativo, muito bom para o Internacional, mostrando a força da torcida colorada junto com o clube, claro, muito impulsionado também pela sua campanha na Libertadores, os jogos contra o River, mesmo que trouxe bastante torcedor, o pessoal encheu bastante, quebrando muitos recordes, uma festa muito bonita que o Internacional fez, o torcedor fez. Bom, avançando um pouquinho mais, as últimas informações das últimas 24 horas sobre o Inter aí, foi a questão da eleição. E alguns nomes que começam a circular, como o de D'Alessandro, Abel Braga e até Fernando Carvalho, foi falado nos bastidores da campanha de Roberto Melo. O Internacional agora está tendo a sua política fervendo, algumas trocas de farpas entre Roberto Melo e também Alessandro Barcelos, mas essa informação que saiu pelo jornalista Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, ontem à noite, dá conta de que Abel Braga e D'Alessandro estão acertados com o candidato Roberto Melo, para caso ele venha a vencer as eleições, eles façam parte da gestão do Internacional a partir de 2024. No caso do D'Alessandro, por óbvio, ele não confirma, ele ainda tem o seu cargo no Cruzeiro, e o Cruzeiro está lutando para não cair, e ele diz que está focado no Cruzeiro, e ele também já tinha dito que não faria parte de campanha, não apoiaria um candidato ou outro. Mas o D'Alessandro, ele teria aceitado já teria um acordo com o Roberto Melo, segundo o Paulo Nunes, de ser um coordenador de futebol na próxima temporada no Internacional. Por óbvio, o Roberto Melo vencendo as eleições. Ele esteve em Porto Alegre, no caso, no início da semana, para participar de um evento. Teria conversado com o Roberto Melo, mas essa informação eu confesso para vocês que eu não consegui confirmar, tá? Então vamos deixar na base do teria conversado, porque eu não consegui confirmar. Mas esse convite aconteceu e o D'Alessandro já estaria acertado com o Roberto Melo. Outro que também estaria acertado com o Roberto Melo é Abel Braga. O Abel Braga, ele está de licença médica no Vasco há pelo menos 2 meses, ele passou por uma cirurgia de hérnia. Então ele não tem acompanhado esses últimos momentos do Vasco no Campeonato Brasileiro, não tem aparecido tanto por lá, e ele teria um cargo de diretor de futebol, é outro nome que também estaria acertado com o clube. O Roberto Melo, ele foi questionado sobre esses dois nomes, porque já faz tempo que vazam esses nomes, algumas pessoas ligadas à campanha, que são quem acabam vazando esses nomes, mas o próprio Roberto, ele não confirma porque ele prega o respeito, porque esses profissionais estão ainda nos seus atuais clubes. O caso do D'Alessandro, tem a questão do Cruzeiro que está brigando para não cair, tem uma questão difícil ainda. O caso do Abel Braga ainda tem uma ligação com o Vasco, embora ele esteja de licença, ele ainda é contratado do Vasco. Então, por óbvio, não vão confirmar nomes, e o próprio D'Alessandro disse que não ia se meter na questão política do Internacional. Mas o Roberto Melo, ele sempre diz, olha, são profissionais que estão ligados à história do clube, são profissionais que são respeitados pela torcida, e aí a gente já sabe,
nessa linha ele acaba confirmando essas informações que a sua própria questão de campanha acaba vazando nos bastidores, mas publicamente não confirmam. Outro nome que apareceu nas últimas horas, e aí não é um nome ainda confirmado com tanta força como o da Alessandro e o Abel Braga, é o de Fernando Carvalho. A informação de bastidor é que ele teria um cargo na gestão de Roberto Melo de vice-presidente dentro do Internacional. Algo mais político, mais dentro do futebol, nessa linha assim. Mas como eu disse para vocês, não é tão confirmado assim como o da Alessandro e o Abel. Esses dois sim, já teriam esse acerto com o Melo. Agora o Fernando Carvalho ainda parte mais de um convite, não que ele teria aceitado esse cargo para 2024, caso o Roberto Melo venha a ser vencedor das eleições. Beleza, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. As eleições do Inter estão pegando fogo. Alessandro Barcelos deu uma entrevista ontem à noite, criticou o slogan de campanha do Roberto Melo para o Inter voltar a ser grande, dizendo que o Inter nunca deixou de ser grande. Então tá tendo uma troca de farpas conforme vai chegando as eleições agora. O pessoal já vai acirrando ainda mais. A eleição acontece no dia 9 de dezembro no Pátio e tu, torcedor, é quem vai escolher o novo presidente do Internacional. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, gurizada.